Vamos começar? Alguma dúvida em relação ao que a gente estava vendo no final da última aula? Aquela parte de fazer todos os cálculos ali para determinar as energias do poço, né, o potencial. Né? A gente estava vendo que os termos, né, na região, tanto na região 1 quanto na região 3, basicamente deixa eu ver a notação que a gente estava usando, né? A gente tem que o nosso psi 1 ou 3 para uma energia E, ele é simplesmente zero, né? Quando a gente tomar o limite aqui do V0 indo para infinito, certo? Bom, a gente determinou as autoenergias, a gente botou as condições de contorno, né? Então, a gente tinha colocado já aqui o nosso psi E2 vai satisfazer, né, em menos L sobre 2 igual a psi 2 para a energia E em L sobre 2, né? Ambos tem que ser zero. Novamente, o mesmo limite aqui de V0 indo para infinito. Ok? E a gente tinha visto que a gente tem que satisfazer, então, o seguinte sistema, né? Isso aqui implica em dizer que A... deixa eu ver como é que eu estava fazendo. Vocês lembram como é que eu estava fazendo aqui? Eu estava fazendo A mais 2. Era essa anotação que eu estava usando? Vocês têm anotado aí? Só para eu fazer a mesma anotação, porque eu mudei um pouco aqui em relação ao que eu tinha feito nas notas, mas para eu não quebrar a continuidade. Né, os coeficientes aqui do... Né, eu tinha escrito assim, o psi E2... Ah, eu botei K, né? Era K mais 2? Era essa a anotação? Vocês lembram? Deixa eu ver se eu estou confundindo aqui, peraí. Vocês vai dar para ler, né? Mas... Era A, B mesmo que eu estava falando. Ah, tá. 1, 2, Ah, não, beleza. Maravilha. Então era A e B. Tá joia. Obrigado. Então, A, vou botar em cima para ficar, né? A2 exponencial de IKX mais B2 exponencial de menos IKX, tá? Vocês lembram disso aqui, né? A gente tinha simplesmente pegado as autofunções da energia nas três regiões, né? Aí a gente viu que na região 1 e 2, quando a gente manda o limite do potencial indo para infinito, ela mata essas funções de onda, tem que ser exatamente zero no limite, né? Mas sobra a região 2, que é a região no meio, né? Lembrando, aqui a gente estava fazendo uma coisa que tem um potencial V0 aqui o potencial é zero, né? E aqui é a região 3, aqui é a região 1 e aqui é a região 2, certo? Aqui o potencial é zero. Então, a gente viu, né, que esse cara aqui, ser zero, limita a gente, bota condições de contorno para o psi 2 aqui, né? Então, o nosso psi 2 ele tem que satisfazer esses contornos aqui, que são essas duas condições aqui. Tá certo? Então, se a gente escrever isso de forma estruturada, a gente vai encontrar o seguinte. A gente vai encontrar aqui A2. Deixa eu botar embaixo mesmo, que é como eu estava fazendo antes. A2 exponencial de menos IKL sobre 2. Aqui é menos porque aqui eu estou calculando em menos L sobre 2 primeiro, tá? Mais B2 exponencial de IKL sobre 2, né? Isso aqui igual a zero, mas aí eu tenho essa segunda condição, que é essa aqui, né? Então vai ficar assim, A2 exponencial de IKL sobre 2 mais B2 exponencial de menos IKL sobre 2 igual a zero, certo? Bom, isso aqui é um sistema linear, eu posso escrever isso em termos matriciais. Você tem várias maneiras de resolver isso aqui, eu só estou fazendo uma delas para dar uma
mostrar para vocês, tá? Então isso aqui vai ficar assim, exponencial de menos i kl sobre 2, exponencial de kl sobre 2, exponencial de menos i mais i kl sobre 2, exponencial de menos i kl sobre 2, aplicado em A2, B2 é igual a zero, certo? Esse é o sistema linear que a gente quer resolver. Bom, para esse sistema ter soluções, como é que eu faço? Se essa matriz aqui for inversível, qual é a única solução que a gente tem? Se ela for inversível, eu posso operar essa expressão com a inversa dela. Essa expressão se tornaria A2 igual a zero e B2 igual a zero. Então, se ela for inversível, eu só tenho uma solução. Tá certo? Para não ser inversível, o que tem que acontecer com esse cara aqui? O determinante tem que ser zero. Então é isso que a gente vai fazer. Quanto é que é o determinante desse cara aqui? Vai ficar esse vezes esse, menos esse vezes esse. Mas isso aqui é exponencial de menos IKL menos exponencial de IKL igual a zero. Certo? Mas isso a gente já viu, né? Esse cara aqui vai ficar exponencial, eu passo para cá, divido 2IKL igual a 1. Né? Eu passei esse cara para cá e dividi por aquele ali e ficou isso aqui. E aí? Isso aqui diz pra gente que 2KL tem que ser 2πn, né? Para um n pertencente aos inteiros. Certo? Corto 2 e a gente tem aquele k que a gente já meio que conhecia, né? πn sobre L. Ok? Então essa é a condição sobre os K's aqui, né? Se vocês lembrarem, o K, deixa eu botar aqui. Né? A gente tinha mostrado lá atrás que o K se relacionava com essa energia que vem no rótulo aqui assim. K é igual a raiz de 2 vezes a massa, energia sobre H cortado ao quadrado. Certo? Quando a gente reescreveu, lembra? A gente reescreveu a equação de Schrödinger para a equação de autovetores e autovalores para encontrar essa forma aqui, né? E quando a gente faz isso, a gente descobre que o alto valor da energia se relaciona com esse K dessa forma. Ok? Bom, soma essa informação com essa informação, o que a gente sabe? Isso aqui mostra pra gente que é energia. Aí eu já vou botar o rótulo N aqui, porque antes era uma energia que estava associada a um K, mas o K está associado a um N, então eu vou escrever já a energia em termos para o N, tá? Isso aqui vai ficar, a energia vai ser igual a N π H cortado sobre L ao quadrado 1 sobre 2M. Certo? Deixa eu ver se eu não fiz nada nenhuma besteira, é só igualar os dois lados e elevar. Isso. Ok? Então vocês veem que a energia aqui, ó, ela é proporcional a n quadrado. Tá certo? Então ela vai ter um termo ali que não vai ser necessariamente o inteiro, mas vai ser um termo fixo e que o que vai mudar de um nível de outro para energia é um número inteiro ao quadrado. Certo? Então aqui a gente já vê o efeito da quantização da energia, né, devido a esse potencial ser infinito. Certo? Se o potencial não fosse infinito, a gente ia ser uma quantização um pouco mais complicada, mas aí a gente teria que levar em conta que a função de onda ia ser diferente de zero aqui e aqui, a gente tem que botar continuidade, dar mais trabalho. A gente vai ver isso mais tarde, mas por enquanto a gente vê o caso mais simples, tá? Em que o poço é infinito. Ok? Bom, então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai escrever o nosso psi2. Em vez de eu botar E aqui, eu vou já usar o rótulo final para a gente, que é o N, tá? É muito mais conveniente a gente escrever em termos de N. É só uma questão de escolha de rótulo. A gente poderia continuar insistindo em escrever o E e lembrar implicitamente que o E tem que assumir essa forma aqui, né? Mas acho mais conveniente escrever assim. Entendeu? Então esse cara aqui agora vai ficar o seguinte, um A, né? O A2 aqui. É claro que o A ele vai depender implicitamente de N, tá? Vou botar um N aqui assim, ok? Exponencial de INPx
x sobre L mais B 2n exponencial de menos I n pi x sobre L. Certo? Vocês podem calcular isso aqui em L sobre 2 ou menos L sobre 2, vocês vão ver que isso aqui vai dar zero. Certo? Deixa eu ver se eu fiz uma besteira. Espera um pouquinho. Não, espera um pouquinho. Aqui a gente tinha feito essa condição aqui para poder ter uma solução diferente da trivial, tá certo? Mas a gente não encontrou a solução ainda, certo? A solução a gente precisa usar uma daquelas equações novamente, que é o que a gente vai fazer aqui agora, certo? Ou seja, a gente vai pegar o nosso psi, 2 para a energia N, certo? E calcular em menos L sobre 2. Tanto faria escrever em menos L sobre 2 ou L sobre 2, tá? Aqui no caso a gente vai fazer essa opção porque dá menos trabalho. Então, N exponencial vai ficar menos I N pi sobre 2 mais B 2 N exponencial de I N pi sobre 2, certo? Mas o que é isso aqui, pessoal? Exponencial de I N pi sobre 2. Ó, quando n for 0, esse cara aqui é 1. Né? Quando n for 1, pensando aí. Vai variando, né? Vai ter um i, aí vai ser mais 1, menos 1. Mas aqui o que a gente precisa, pessoal, é que essa coisa toda seja igual a 0. Tá certo? Então o que a gente faz? A gente isola o A. E aí fica um pouco mais fácil de ver o que está acontecendo. O A, N, ele vai ser exponencial de menos exponencial de I, N, pi. Porque eu junto, né? Eu pego essa expressão toda, tem que ser igual a 0, então eu multiplico ela toda por esse termo aqui. Certo? Então vai ficar exponencial de nπ vezes o nosso B2n. Certo? Agora está mais fácil. O que é isso aqui? 1 menos 1. 1 menos 1. 1 menos 1. Certo? Isso aqui é menos 1 elevado a n. Todo mundo concorda? Né? Quando n for 0, isso aqui é 1. Quando n for 1, isso é menos 1. Então, está batendo com esse cara aqui. O menos já estava lá. Certo? Então, veja. Aqui, a gente tem essa relação aqui. Eu posso substituir o meu A por essa expressão e agora essa condição de contorno está satisfeita, tá? Vocês podem checar que a condição de contorno em mais L sobre 2 também vai estar automaticamente satisfeita. Bem? Bom. Ok. Então, para simplificar nossa vida e não ter esses termos alternantes aqui, eu vou redefinir essas constantes da seguinte forma. Existem várias formas de você fazer isso, tá? Você pegar o livro, eu vou fazer de uma forma muito mais direta. Eu vou fazer de uma forma que dá uma expressão final melhor, tá? Então, ó, a gente vai redefinir o que o meu A2n, ele vai ser igual a exponencial de I n pi sobre 2, uma certa normalização em 2, tá certo? E o meu B, 2n, ele vai ser igual a menos exponencial de I n menos nπ sobre 2, a mesma normalização aqui. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Ó, se eu substituir essas duas expressões aqui, ó, você vai ver que aqui vai ter exponencial do INπ sobre 2, positivo, do lado esquerdo, tá certo? Espera um pouquinho. Isso. E o lado direito, eu vou ter esse cara aqui vezes esse. Vai ficar 1 menos meio, vai dar meio. Então vai ter a mesma expressão que eu tinha do lado esquerdo, tá certo? O menos, com esse menos aqui corta, e eu vou ter N2 igual a N2, certo? Ou seja,
Essa é uma maneira de resolver essa equação de forma simétrica, tá? A alternativa direta é você simplesmente substituir o A ali e seguir em frente, ficar tudo em termos de B, tá certo? Mas aí você vê que esse NP ele fica todo de um lado ou do outro, tá certo? Isso não é um erro, mas ele complica um pouco o resultado final, tá certo? Se você faz essa solução, digamos, meio simetrizada aqui, em que você tem o mesmo peso dos dois lados, né, a solução fica mais bonitinha, certo? Uma questão só de estética, talvez. Okay? Bom, fazendo essa escolha, como é que fica a nossa solução? Então, psi 2n de x vai ser igual ao nosso n2, que agora pode ficar em evidência, e aqui vai ficar assim. Exponencial de i n pi x sobre L mais i n pi sobre 2, né? Ou seja, esse termo aqui, ele vem daqui, tá certo? Esse pedacinho aqui, que se juntou com o que eu já tinha aqui, ó, tá vendo? Então tem o INPx sobre L, que é o primeiro lá, mais o INP sobre 2, ok? E agora aqui eu tenho menos exponencial de menos INPx sobre L menos INP sobre 2. Então, não sei se já notaram, mas tem uma certa simetria agora aqui, né? O expoente aqui é igual, esse expoente aqui é menos de um sinal de menos, certo? Ou seja, o nosso psi pode ser simplificado assim. Esse cara vai ficar simplesmente 2i n2, né? Que claro que pode depender desse nzinho aqui, a normalização, tá? Porque a normalização é objeto a objeto, né? Elemento da base, seno de npx sobre L mais np sobre 2. Tá certo? Essas são as nossas autofunções. O que acontece aqui, ó, se você calcular esse cara aqui o x em L sobre 2 ou menos L sobre 2, esse cara aqui vai ficar como? Ou vai ser menos meio ou mais meio. Se for menos meio, dá zero, sendo de 0 é 0. Se for mais, vai dar npx. Desculpa, np. Né? Ou seja, se eu calculo esse cara em x igual a menos L sobre 2, esse termo corta com esse. Certo? Se eu calculo em x igual a mais L sobre 2, esse se soma com esse. Mas aí o fator de 2 vai embora, vai ficar np só. Seno de np é sempre 0, né? Porque é 0 aqui ou é 0 aqui. 0 aqui ou é 0 aqui. Okay? Então, satisfaz a equação de Schrödinger, das autofunções da equação de Schrödinger, tem essa energia aqui, né? E satisfaz as condições de contorno. Então, é o que a gente precisa, tá? Essas aqui são as autoenergias do nosso problema. Ok. O que a gente pode fazer agora é só encontrar a nossa normalização, tá? Como é que fica? Eu pego o integral de menos L sobre 2 a L sobre 2, e eu boto aqui o meu psi 2n de x estrela psi m 2x dx, certo? Como não tem espaço, eu vou apagar aqui para a gente escrever para cá. E eu quero que isso aqui seja o quê, pessoal? Eu quero que isso aqui seja normalizado para dar delta nm, certo? Então, essa expressão que eu estou impondo vai me dizer quem tem que ser o meu n aqui. Então, essa integral, ela fica assim. Veja, é o módulo quadrado, né? Então, você vê que é esse cara aqui vezes esse vezes o complexo conjugado.
esse cara vezes complexo conjugado, 2i vezes menos 2i dá 4, né? Então fica assim, 4n2 módulo quadrado, e aí vem essa integral aqui. Então, como é que fica a integral, pessoal? Deixa eu ver, eu fiz de uma forma aqui, acho que a gente pode fazer dela mesmo, fica fácil. Ok? Então, eu vou escrever aqui a integral e eu vou explicar o que eu usei, tá? Então, fica integral de cosseno de n menos m πx sobre L mais n menos m sobre 2 pi. Ok, acho que eu vou escrever aqui mesmo, ficar tudo junto, menos cosseno, aí a mesma coisa só com mais aqui, n mais m π x sobre L mais n mais m sobre 2 π, fecha o cosseno, fecha aqui, dx de menos L sobre 2 a L sobre 2, tá certo? Aqui, pessoal, eu vou ter o quê, né? Eu tinha originalmente o produto de dois senos aqui, um com N, outro com M, né? O que eu estou usando aqui é que seno A, seno B é igual a cosseno da subtração A menos B menos o cosseno da soma. Aí tem um fator de 2 aqui. A mais B. Tá certo? Por isso que falta um fator de 2 aqui. Tá certo, pessoal? Uma besteirinha qualquer trigonométrica aqui, tá certo? Agora, isso aqui é fácil, né? Porque a integral de cosseno, a gente sabe, vai ficar como isso aqui. Deixa eu botar só um quadradinho, só para mostrar que isso é só uma lembrancinha aqui para vocês. Né? Eu estou fazendo essa equação aqui, eu vou continuar ela aqui. Isso aqui vai ficar como? 2 módulo de n2 ao quadrado. Aí a integral desse cara aqui, cai o argumento, né? Então fica assim, L sobre n menos m, que multiplica seno, aquela mesma brincadeira, né? N menos m π x sobre L mais n menos m sobre 2 π, ok? E aqui menos, o menos daqui mesmo, porque né, o primitivo do cosseno é seno. Seno, mesma coisa. N mais m π x sobre L mais n mais m π sobre 2. Né? Vou botar um colchete. E isso tem que ser avaliado em menos L sobre 2 e L sobre 2. Ok? Bom, quanto é que está isso aí, pessoal? Oi. Não. Aqui tem outro fator. Aqui é menos, obrigado. Aqui é menos L sobre N mais N. Ok? Primeira coisa aqui, pessoal. A gente tinha visto que a nossa solução é nesse formato aqui. Ok? Então, se você pegar o N positivo ou negativo, eu tenho as mesmas soluções, certo? Então, eu não preciso contar duplamente os elementos de base, eu posso escolher os meus N's e M's para serem sempre positivos, certo? Se eu escolhi que eles são sempre positivos, então, o que acontece com isso aqui? O que acontece com esse termo aqui? Quando eu calcular ou em L ou em L sobre 2. E lembrem-se, é estritamente positivo, tá? Porque n igual a 0, eu tenho a solução trivial, porque isso aqui dá 0. Então não importa pra gente. Tem que ser maior que 0. Se o meu n e o meu m são sempre maiores que 0, isso aqui vai sempre ser, quando eu calcular em L sobre 2, vai dar aquilo lá, ó. Esse cara soma com esse, e isso aqui vai ser um número inteiro vezes π. Isso sendo desse negócio é 0. Quando for negativo, corta direto.
certo? Esse cara nunca vai para zero, porque n e m nunca vão simultaneamente, quer dizer, nenhum dos dois vai ser zero nunca. Então esse termo aqui vai ser zero sempre. Certo? Sobra esse cara aqui. Bom, a gente avalia primeiro o que acontece quando esse cara aqui é diferente, né? Então quando n for diferente de m, a mesma coisa vai acontecer. Quando eu for calcular em L sobre 2, esse termo soma com esse e vai dar zero. E quando eu calcular em menos L sobre 2, esse corta com esse que dá zero de novo. E eu não tenho nenhum problema aqui. Tá certo? Mas, quando N se aproxima de M, o que acontece aqui? Isso é a mesma coisa que a gente viu lá na parte de física matemática em termos de série de Fourier. A gente pode olhar direto para cá, a integral, quando n é igual a n, e fazer ela. Às vezes fica mais fácil, tá certo? Ou, se você quiser, tomar o limite aqui. Lembrando que, quando você toma o limite, o seno vai para o próprio argumento. Então, seno de θ vai para θ, quando θ é pequeno. Só que aí o que vai acontecer é que esse cara corta com esse cara aqui. Certo? Qualquer uma das formas que você fizer, você vai encontrar que isso aqui vai ser 2 módulo de n quadrado. Aí esse L sobra, né? Porque, veja, você calculou aqui em L sobre 2. Então, quando você calcular em L sobre 2, esse L corta com esse L aqui. Então, o argumento que vai ficar aqui é n menos m vezes π. Tá certo? Cadê o π? Um pouquinho. Por que eu perdi o π? Deixa eu ver só se eu errei ou se eu estou esquecendo de alguma coisa. Ah, é porque aqui eu esqueci de botar o π. Tá? Quando eu fiz aqui a primitiva, eu esqueci que eu tenho que pegar todo mundo que multiplica x e colocar aqui. Faltou o π aqui, e naturalmente faltou um π aqui também. Certo? Então agora está certo. Quando eu fizer esse cara indo para o argumento, vai cortar todo mundo, exceto o n menos m, quer dizer, exceto o L que já está aqui fora. Certo? Então esse cara aqui vai ficar L vezes delta n m. Certo? Porque eu já vi que esse cara aqui vai ser zero se o n for diferente de m e vai ser proporcional a isso aqui se for n igual a m. Okay? Mas a gente quer que isso aqui seja igual a delta nm. É essa nossa imposição aqui. Ok? O que implica módulo de n2 ao quadrado igual a 1 sobre 2L. Que engraçado. Tem o 2 está ali mesmo. Ah, sim, tá certinho. Tá. 2L, ok? Então, veja, pessoal, aqui geralmente quando a gente tem uma expressão como essa em mecânica quântica, a gente costuma escolher a fase igual a 1, tá certo? Aqui, nessa circunstância, para a gente se livrar desse i aqui, ó, eu vou escolher a fase como sendo menos i, justamente para a gente ter uma coisa mais simples, tá? Então, basicamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher o meu n como sendo menos i sobre raiz de 2L, certo? Todo mundo entende, né? Com a escolha de fase. Quando eu tiver um módulo quadrado desse cara aqui, ele satisfaz aquela mesma expressão lá, certo? Não vai fazer grande diferença. Juntando com essa expressão aqui, a gente tem finalmente o nosso psi 2n de x, ele vai ser simplesmente raiz de 2 sobre L, seno de n pi x sobre L mais n pi sobre 2. Legal, né? Então vocês vejam uma coisa interessante nessa base de Fourier aqui, que é uma base de Fourier meio esquisita, se você pensar bem. Normalmente, o que a gente viu lá, quando a gente viu série de Fourier, a gente tinha ou uma série de cossenos ou uma série de senos. Essa aqui parece que a gente tem um negócio um pouco diferente, né? Porque quando n for igual a 1, eu vou ter π sobre 2 aqui. Quando eu pegar um seno e somo π sobre 2, o que ele vira? Ele vira um cosseno, né?
E se eu pegar um cosseno e somar π sobre 2 no argumento, ele vai virar um seno também, menos de um sinal, dependendo da situação. Então, na verdade, eu tenho uma série que é seno, cosseno, seno, cosseno, seno, cosseno, tá certo? Dependendo do n que você está usando. Mas tá certo aqui, todo mundo está representado aqui dentro, certo? É claro que a gente poderia abrir esse treco aqui em senos e cossenos e fazer 2 séries, ou reorganizar as funções de base da forma que a gente quiser. Mas aqui já sai tudo bonitinho nesse formato, que está parecido com uma base de Hartley, que é uma maneira de você fazer transformada de Fourier com bases reais, tá certo? Não é tão usada quanto Fourier, mas é interessante conhecer, saber que existe, sabe? Uma outra coisa interessante é o seguinte, se a gente, né, nós vimos que o nosso n é estritamente positivo, né, é um número inteiro, né? Estritamente positivo. Então, o que isso diz para a gente sobre energia? Que é a menor energia que a gente pode ter no nosso sistema? É h cortado ao quadrado, π ao quadrado, sobre 2ml. Certo? Ou seja, você não consegue colocar uma partícula dentro dessa caixa e fazer com que ela tenha energia menor que essa aqui. Certo? Ou seja, é uma coisa engraçada, né? Porque se você pensar bem, é mais ou menos isso que resolveu o problema da instabilidade do átomo. No caso do átomo, a caixa é a órbita em torno do próton. Né? E se a gente pudesse se aproximar o quanto que nós quiséssemos do próton, a gente poderia emitir radiação de frenamento, né, de efeito Bremsstrahlung, e perder energia até o elétron cair no núcleo. Né? Só que ele não pode, porque ele tem uma energia mínima, no caso do átomo de hidrogênio, e aqui é a mesma coisa, ele também não pode. Se você botar uma partícula com energia nessa caixa, ela interage com o campo eletromagnético, emite fóton, mas ela vai chegar aqui e parar. Tá certo? E o mais interessante, quando ela emite um fóton, se ela tiver uma energia 2 para energia 1, essas linhas de emissão elas são bem definidas. Ela emite um fóton com qualquer energia. Pode falar. Nesse sentido, não lembro, professor, mas o Bremsstrahlung, ele também tem um valor bem definido de frequência do fóton, né? Não, como é que diz? É um contínuo. É. Não pode ser qualquer coisa que vai estar associada à aceleração ou à desaceleração dele. Se a gente tem os níveis de energia, na hora que a gente está diminuindo isso para ele, enquanto ele está no mesmo nível, ele pode perder energia continuamente, mas a hora que a gente tiver que dropar um nível ou subir um nível, aí sim ele tem que perder no formato característico, discreto. Eu não lembro disso. As linhas de emissão que a gente vê são basicamente o seguinte. Imagina que você está no N aqui. Então, você está com h cortado ao quadrado, π quadrado, sobre 2ml, certo? Vezes n ao quadrado. Ou seja, você está assim, ó, E1 vezes n ao quadrado. Certo? Ou seja, se você fez a transição 2, 1, então, se você fez essa transição, o fóton aqui, ele vai ter que ter E2 menos E1. Certo? Só que isso aqui vai ser 3E1. Né? Que é 2 ao quadrado menos 1. Então, você vai sempre ver fótons com essa energia aqui. Só que é claro que o fóton, ele pode, por exemplo, digamos que a partícula esse poço não seja estritamente infinito, a partícula está caminhando aqui, ela caiu dentro do poço. Na hora que ela cai no poço, ela vai passar, vai pegar todos os níveis de energia aqui. Tá certo? Deixa eu ver isso. Então, ela vai emitir, vai ser um pouco mais complicado para fazer isso aqui, porque a gente tem que fazer o poço aberto, tá certo? Não dá para saber muito bem. Mas o mais interessante é você pensar o seguinte, quanto maior a energia, o que vai acontecer? Se você tiver aqui um N enorme, digamos que o seu N seja 5.000. 5.000 ao quadrado vai dar um número grande, só que 5.000 menos 1 ao quadrado é um número próximo o suficiente para parecer contínuo, entendeu? Então, quanto maior o nível de energia, mais a discretização se torna menos perceptível do ponto de vista das diferenças de energia, entendeu? Então não é contínuo, mas dá para aproximar um contínuo. Se
Isso, ele começa... Isso, exatamente. Você pode aproximar para o contínuo. Essa é uma boa maneira de caracterizar. Certo? Agora, o bremsstrahlung não. O bremsstrahlung, ele depende da aceleração do elétron. Então, se você acelerou de um certo jeito, você emitiu energia de acordo com a aceleração, entendeu? Então, o bremsstrahlung não tem a ver com o efeito quântico, necessariamente. Exatamente. O bremsstrahlung, ele pode ser calculado e visto classicamente. Puramente no eletromagnetismo clássico. Não sei o que significa puramente, mas sim, você pode calcular com eletrodinâmica clássica. Sem constância de Planck, π. Pi você vai ter sempre. Isso aí você não vai fugir do pi, não. Você pode fugir da constante de Planck, mas o pi... Mas tá. Ok, pessoal, então esse aqui é um exemplo no modelinho bem simples que a gente resolveu agora. Explora um pouco aqui as coisas que a gente estava vendo. Né? Alguma dúvida? A gente vai voltar para exemplos um pouco mais sofisticados depois, tá? Esse aqui é só um primeiro. Agora, como a gente está fazendo aquela alternância, vamos ver um pouco mais de estrutura da teoria, tá certo? A gente vai rever uma coisa que a gente viu há pouco tempo, mas agora de uma maneira mais geral, tá? Né? Vocês lembram que quando a gente fez aquela brincadeira da equação de Hamilton-Jacobi, a gente mostrou que existia uma conservação, né? Uma equação de conservação de probabilidade. Né? E tinha a ver ali com a interpretação da fase como ação e o gradiente da fase como momento conjugado. Então parecia que tinha um certo momento para fora, para dentro, e você tinha uma conservação da probabilidade. E a gente vai ver que isso funciona em geral para a mecânica quântica. Claro que depende de algumas características genéricas da Hamiltoniana, tá certo? Mas, exceto por isso, é um resultado geral, né? Então, a gente sabe que na mecânica quântica a gente vai escolher essas coisas normalizadas porque, primeiro, elas são normalizáveis e a gente vai dar uma interpretação probabilística para esse vetor de estado. Então, isso aqui é conveniente para a gente, né? E contanto que a nossa evolução temporal seja caracterizada por um operador unitário, então esse cara aqui é um operador que propaga do tempo t0 para o tempo t, o meu psi zero aqui, vou botar t0 aqui. Né? Contanto que esse operador seja unitário, na hora que eu calcular o meu módulo num tempo t, certo? Isso aqui é simplesmente o quê? Esse cara vai ser o meu t0, o Dagger U. Eu não vou escrever os argumentos aqui para não demorar mais. Tá certo? Então, esse cara é unitário, isso aqui é identidade, isso aqui sendo identidade, isso aqui é igual a 1. Então a norma se preserva e a interpretação de probabilidade é mantida, certo? Isso aqui é mais algébrico, mais genérico, mais abstrato, né? A gente pode ver mais ou menos do ponto de vista da função de onda o que está acontecendo, né? Isso aqui é o vetor de estado como um todo. E a função de onda, se vocês lembrarem, é sempre a componente do vetor de estado numa certa direção da base da posição, certo? Então vamos dar uma olhada, ver essas mesmas expressões para a função de onda. Então, vamos lá. I, H cortado, D, psi, dt, vai ser igual a menos H cortado ao quadrado sobre 2m, laplaciano de psi, mais V psi. Então, eu vou escrever o problema de uma partícula tridimensional com potencial V qualquer, certo? Enquanto você tiver a sua Hamiltoniana com uma energia cinética do tipo P², esse cara vai aparecer nesse formato, tá certo? Vocês depois podem se perguntar o quão geral é essa expressão, e eu já estou dando a dica aqui que ela está relacionada justamente com o fato de que a energia cinética se dá por um termo quadrático aqui, tá certo? Um laplaciano. Ok. Bom, a gente sabe que a probabilidade ou a densidade de probabilidade para um tempo t num tempo t na posição x, onde x agora é um vetor, é simplesmente dado por psi estrela psi, tá? Quando eu não escrever aqui os argumentos é porque o argumento é o padrão, tá? Então, se eu calculo a derivada temporal desse negócio aqui, vai ficar assim: I, H cortado, D, T de P vai ser igual ao quê?
I H cortado D psi estrela dt mais, vezes psi mais I H cortado psi estrela d psi dt, certo? Regra de Leibniz, nada demais aqui. Derivada desse vezes esse, derivada desse vezes esse. Ok? Agora é o seguinte, como é que fica a nossa equação de Schrödinger? Porque veja, se eu pego uma equação de Schrödinger aqui e tiro o complexo conjugado dela, vai ficar assim, menos I H cortado. Eu estou, veja, tirando o complexo conjugado da equação de Schrödinger, tá? Isso é diferente de pegar o adjunto da Hamiltoniana. Não é isso que eu estou fazendo. Vai ficar um menos aqui, aqui ele ganha o complexo conjugado, aqui vai ficar menos H cortado, não muda, tá certo? Então vocês veem que a primeira coisa importante é o fato de que os elementos de matriz da parte da teoria, da parte cinética da teoria, são elementos de matrizes reais, porque aqui não mudou nada, tá certo? Ok? E aqui, é claro que o potencial é uma função real, né? Então esse cara vai ficar assim. Ok. Deixa eu ver. Ok, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não. Tá. Então vamos substituir aqui. Vai ficar assim. Esse cara aqui vai ficar H cortado. E H cortado. Espera um pouquinho que eu acho que eu errei o sinal. Ah, tá. É que eu estou fazendo trocado, tá? Esse vai ficar assim. Eu vou colocar ele primeiro aqui. Não, deixa eu fazer esse aqui primeiro, então. Tá? Então, a derivada desse cara é a derivada dele complexo conjugado. Quando eu pegar a derivada dele complexo conjugado, eu pego esse menos e trago para cá. Vai ficar positivo aqui e negativo aqui, certo? Vai ficar assim. H cortado ao quadrado sobre 2m Laplaciano de psi menos estrela menos v psi estrela vezes psi, tá certo? Mais, agora esse sim, aqui, psi estrela, e aí a derivada desse cara aqui é a equação de Schrödinger normal, fica menos h cortado ao quadrado sobre 2m Laplaciano de psi mais v psi, tá certo? Então vocês veem o seguinte, esse termo vezes esse termo aqui, ele vai ser exatamente igual a esse cara aqui, ó, porque aqui eu tenho menos v psi estrela psi, e aqui eu tenho mais v psi estrela psi, certo? Então esse cara aqui vai embora com esse cara aqui. Esse aqui, aparentemente, ele também é igual, só que, como aqui eu tenho um operador diferencial, nesse termo o operador está atuando em psi, mas nesse o operador está atuando em psi estrela, certo? Ou seja, isso aqui vai ficar assim, h cortado ao quadrado sobre 2m, vai ficar assim, Laplaciano de psi estrela psi, menos, que é esse menos daqui, Laplaciano de psi estrela. Certo? Bom, como é que a gente pode simplificar esse negócio aqui, pessoal? Alguém tem alguma ideia? Ó, aqui eu tenho um operador diferencial atuando aqui e aqui eu tenho um operador diferencial atuando aqui. Eu sei que divergente do gradiente de psi é igual ao Laplaciano de psi, certo? Então eu posso usar isso para escrever esses caras como uma derivada total, certo? Aquela brincadeira que eu faço sempre, só que agora usando Laplacianos e gradientes, ok? Como é que fica isso aqui? Como é que eu escrevo esse cara aqui? Esse cara vai ter que ser assim, ó. Divergente do gradiente de psi, estrela, psi, certo? Então, quando eu atuar aqui
divergente do gradiente vai ficar laplaciano, vezes esse cara aqui, mas pela regra de Leibniz eu vou ter o produto interno desse gradiente com esse gradiente aqui, certo? Então eu preciso subtrair esse termo. Então eu preciso subtrair esse cara, escalar esse cara aqui. Ok? Então você vê, eu escrevi como uma derivada total menos a derivada extra aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou escrever como uma derivada total, então vai ficar menos divergente desse cara aqui. Então vai ficar gradiente de psi estrela. Mas agora eu tenho que subtrair, ou no caso aqui, porque tinha um menos, somar o termo extra, que é o quê? Eu preciso somar esse operador diferencial atuando aqui, escalar esse, né? Ou seja, preciso somar esse cara aqui. Se escalar psi estrela. Certo? Mas esse termo é igual a esse. Certo? Ou seja, o que a gente descobre? Que aquele termo todo ele pode ser escrito como uma derivada total, nesse sentido, né, de um operador diferencial atuando nele todo. Então vai ficar assim. I, H cortado, dp, dt vai ser igual. Aí eu vou pegar aqui o H cortado ao quadrado sobre 2m. E aí vai ficar assim. Divergente do quê? Daquilo que sobrou, né? Esse cara gradiente esse, menos esse cara gradiente o outro. Certo? Vai ficar assim. É isso. Eu vou botar o menos aqui fora, porque eu quero que apareça em outra ordem, tá? Eu quero que apareça assim, ó. Esse cara, estrela, gradiente esse, menos esse cara, gradiente esse cara, estrela. Certo? Alguma dúvida? Só você aplica, se vocês não acompanharam muito bem aquela conta, aplica o operador diferencial aqui. Quando ele atuar aqui, vai ficar gradiente, escalar gradiente, e quando ele atuar aqui, vai ficar gradiente, escalar gradiente. Mas isso dá zero. Quando o divergente atuar no gradiente, vai ficar laplaciano aqui e o laplaciano acolá, que é o termo que nós tínhamos. Então vocês veem facilmente que isso aí se reduz ao que nós tínhamos, tá certo? E vocês já vão entender porque eu botei o menos ali também, ok? Veja, isso aqui é uma probabilidade. A gente sabe que a probabilidade se conserva, tá certo? O que acontece com uma coisa conservada no espaço? Né? Basicamente, quando ela se conserva, significa que se eu tirei um pouco daqui, ela teve que sair pela borda. Certo? Digamos, lembra da conservação de carga que vocês viram no eletromagnetismo? Conservação de carga era assim, velocidade da carga na borda. Então, se a carga está saindo de dentro, então vai diminuir. Certo? Isso é uma conservação, ou seja, exceto por sair e entrar de uma certa região, não se cria nem se destrói carga. Probabilidade é a mesma coisa. Ela tem que se somar a 1. Então, por mais, né, a chance da sua partícula estar dentro de uma casca, de uma bola, ela pode diminuir. Mas se diminuiu é porque a probabilidade de encontrar fora da casca, da bola, aumentou. Tá certo? Isso é uma lei de conservação. Então, você vê que a lei de conservação está associada a uma corrente. Né? Corrente é essa coisa que está entrando ou saindo, no caso do eletromagnetismo é a carga elétrica. Aqui é a probabilidade, aqui é uma corrente de probabilidade que está entrando e saindo. Tá certo? Mas quem tem cara de velocidade aqui? Porque, ó, eu tenho derivada da probabilidade igual a um divergente de alguma coisa. Essa alguma coisa tem que ser uma corrente de probabilidade. Tá certo? Por isso que a gente dá esse nome, tá certo? É um nome aqui, vocês podem gostar ou não, certo? Mas a gente define que a nossa corrente de probabilidade é dada por isso aqui. 2mi e vai ficar assim. Psi, estrela, gradiente de psi menos psi, gradiente de psi estrela. Certo? E esse é o grande problema da mecânica quântica relativística, né? Essas coisas não acontecem na mecânica quântica relativística. Essas correntes não aparecem, não se conservam. Na verdade, elas começam a ser interpretadas de outra forma. Vou falar. Não, a gente define assim, para a nossa forma final ficar
Espera aí. Não, você tem razão. Será que eu deixei... Ah, não, é por causa desse cara aqui. Eu quero cortar com esse H cortado aqui. Isso. Eu quero que fique assim, ó. dp, dt. Deixa eu só ver se eu não errei nada. Eu dividi por IH cortado, né? Então vai ficar... Vai ficar menos... É o I, esse I aqui, ó. Esse cara aqui veio para cá. Então, menos J. Tá certinho agora? Acho que tá, né? Se eu não fiz nenhuma besteira. Desculpa. Faltou um. Certo? Ou seja, dp dt mais divergente de J igual a zero. Professor, eu sei que eu pergunto básico, mas a gente está falando sem probabilidade, mas sempre parece que está faltando um pedaço da frase. É a probabilidade da gente encontrar a partícula com essa função de onda. Não. É a probabilidade de encontrar a partícula na posição x. Lembra, a função de onda ela é uma componente do vetor de estado. E ela é a projeção do vetor de estado no ket, né, no alto estado, que representaria uma posição perfeitamente medida. Certo? Ou seja, a função de onda, psi de x, etc., aqui, ela é a projeção nessa base desse vetor de estado. E a gente sabe que o módulo quadrado disso é a probabilidade de encontrar uma partícula que tem essa função de onda nessa posição. E o que a gente está vendo é que a evolução temporal descrita pela equação de Schrödinger é tal que você interpreta o módulo quadrado desse cara aqui como um P de x e t. E você vê que a probabilidade se comporta dessa forma, a evolução dela, onde J vai descrever a corrente de probabilidade, tá certo? Então, se vocês lembrarem do curso de elétron 1, né, que você, ou em cálculo 3, eu não sei onde é que vocês viram isso, que você interpreta o divergente, né, como sendo simplesmente o fluxo de alguma coisa num cubo infinitesimal ou numa esfera infinitesimal, tá certo? Então, basicamente, ele está falando o seguinte, qualquer variação de probabilidade no tempo, num certo instante, num certo ponto do espaço, tem que ser igual a quanto de probabilidade que entrou e saiu dali. Ou seja, não tem uma criação aqui. Se tivesse uma função f aqui, ia dizer, não, então a probabilidade aqui, ela mudou porque entrou e saiu, mas criou-se e destruiu-se a probabilidade aqui, o que não faria sentido nenhum, tá certo? Então, esse cara aqui é igual a zero. Corrente da probabilidade ou da densidade de probabilidade? Corrente da densidade de probabilidade. Exatamente. Porque isso tudo aqui é densidade, né? Tudo no sentido de distribuições. Certo? Mas veja, pessoal, a gente já tinha visto um negócio parecido com esse, quando a gente viu a Hamilton-Jacobi. E a gente viu que quem fazia esse papel era a ação. E a ação a gente identificou com a fase da função de onda. Será que essas duas coisas estão relacionadas? É fácil checar que sim, né? Ó, se nós escrevermos agora a nossa função de onda no formato polar, que a gente chama, que é um... Deixa eu ver se foi esse que eu escolhi. Isso. Usando isso aqui, como é que fica o J? Vamos fazer aqui. H cortado sobre 2MI. Vou botar um parênteses grandão aqui. Então vai ficar assim. Tem o gradiente, ele vai atuar no S e o gradiente vai atuar no ρ. Certo? Quando ele atuar no ρ, o que vai acontecer? Vai cortar o expoente, a fase desse corta com a fase desse, porque isso tem um complexo conjugado, certo? Então, quando for no ρ, vai ficar assim, ρ gradiente de ρ, aqui. Mas quando atuar no ρ aqui, vai dar ρ menos ρ gradiente de ρ. Vai ser dá zero, tá certo? Então, você vê que a corrente não depende da probabilidade, não depende das derivadas da probabilidade.
A corrente vai depender só da probabilidade mesmo. E vai sobrar o quê, pessoal? Ó, quando o gradiente atuar no S, vai cair o I, vai ficar gradiente de S, né? A fase vai cortar de novo e vai ter o ρ aqui. Né? Vai ter o ρ dos dois. Então vai ficar assim. Ρ ao quadrado I gradiente de S. Certo? E aqui no outro, qual a diferença vai fazer? Que agora eu estou pegando o gradiente desse cara complexo conjugado. Então tem um menos aqui. Mas tem um menos aqui também. O que vai compensar. Então vai ficar a mesma coisa. Mais ρ ao quadrado I gradiente de S. Certo? Então... Opa, faltou o H cortado. Certo? Agora fica fácil. Esse cara aqui vai ficar ρ ao quadrado gradiente de S sobre N. Mas se vocês lembrarem de mecânica clássica, da equação de Hamilton-Jacobi, tudo que a gente viu, isso aqui é o momento conjugado. Esse cara aqui é o momento. Vou botar aqui a probabilidade, vou botar uma barrinha aqui só para a gente não confundir com o momento, tá? Mas isso aqui, pessoal, é a probabilidade. Certo? Vai ficar assim, ó. Probabilidade de x e t vezes momento sobre a massa. Mas isso aqui é velocidade. Então é fácil. A probabilidade que está... A corrente de probabilidade é a probabilidade naquele momento, naquela posição do espaço. Então, digamos que eu tenho aqui uma função de onda aqui. Digamos que ela é uma função de onda que tem um pico aqui, ela vai ficando menos provável para cá, né? Essa função vai caindo. Então, pensa que eu tenho como se fosse um elemento desse líquido de velocidade aqui, tá certo? Esse elemento aqui, ele vai ser maior ou menor de acordo com a probabilidade nessa região. Certo? E digamos que nessa região a fase esteja dando um momento para fora aqui, ó. Certo? Então a corrente vai ser uma corrente para cá. Certo? É uma densidade de corrente, para ser mais preciso, e ela vai descrever o quanto que a probabilidade está fluindo no seu espaço. Para onde ela flui e como que ela está fluindo. Certo? É porque eu vou calcular esse gradiente aqui, né? Aí vai ser gradiente de ρ vezes isso, mais ρ vezes gradiente do exponencial. Né? Aí eu vou fazer primeiro do ρ. Então, o gradiente do ρ vezes esse cara aqui vai ficar o ρ desse outro, vezes o gradiente do ρ desse, e as fases se cortam. Mas aí, esse sinal de menos aqui não foi modificado, porque o gradiente do ρ do psi estrela é igual. Mas a fase mudou de sinal por causa do complexo conjugado. Por isso que tem um menos para se compensar aqui. Certo? E aí toda aquela discussão que a gente teve das trajetórias bohmianas retorna aqui, né? Então, você vê, por exemplo, se o nosso laplaciano... se nossa newtoniana não tivesse p quadrado, as coisas não seriam tão simples. Tá certo? Então tem uma certa... Não é simplesmente mecânica quântica, é mecânica quântica com essa classe de hamiltonianas que tem essa característica desta forma, tá certo? Que a gente interpreta dessa forma. Okay? Então isso aqui é o que a gente chama de conservação da probabilidade, tá? E como exatamente ela se conserva quando você pensa espacialmente sobre ela. Ok, pessoal. Vamos agora entrar em mais um problema importante, que é o problema do oscilador harmônico, tá?
Primeiro, a gente faz uma digressão mais genérica aqui sobre o oscilador harmônico. Por que estudar osciladores harmônicos? Então, digamos que eu esteja resolvendo um problema genérico assim, certo? Frequentemente, a gente vai estudar no laboratório uma situação de equilíbrio, uma situação próxima do equilíbrio, certo? O que acontece numa situação de equilíbrio? Para a gente ter, lembra, vocês viram em mecânica clássica? Como é que a gente caracteriza um equilíbrio de uma certa configuração de um sistema físico? Derivada primeira igual a zero, né? Você está com um máximo ou um mínimo, né? Se a gente estiver no máximo do potencial, está num equilíbrio instável, né? Então é aquela brincadeira, você bota o carro aqui, é um equilíbrio instável. Se ele estiver perfeitamente aqui, ele não vai cair nem para um lado nem para o outro. Mas se você botar um ΔX para a esquerda ou para a direita, ele vai embora. Mas a gente tem um equilíbrio, aí, justamente isso aí é para estudar a derivada segunda, te diz a concavidade do potencial. Se o seu potencial ele é assim, o equilíbrio ele é caracterizado justamente como estável, porque você coloca ele aqui, e qualquer pequena perturbação em torno daquele ponto de equilíbrio vai resultar no quê? Num oscilador harmônico, justamente. Então, pensa o seguinte, pensa que não só o seu sistema está em equilíbrio, mas ele está no equilíbrio estável e você quer estudar ele em torno do equilíbrio estável, né? Então, em torno do equilíbrio estável, você sabe que o seu potencial ele pode ser escrito como sendo, deixa eu ver se eu chamei de x0, botar variáveis reais aqui por enquanto, tá? Então, eu pego esse cara, x0, que é o ponto de estabilidade, tá certo? Aqui eu vou ter a derivada do potencial calculada em x0 vezes x menos x0. E vou ter o quê? Eu vou ter a derivada segunda do potencial, x menos x0 ao quadrado sobre 2, calculada em x0. Certo? O que tem que acontecer aqui com esse número, pessoal, para a concavidade ser para cima? Tem que ser positivo, né? Se esse número for positivo, esse cara é sempre positivo já, porque é um quadrado. Esse cara tem um mínimo quando o x for igual a x0, maravilha. E depois ele vai aumentando para a esquerda ou para a direita, ou seja, o potencial ele é maior para cá. Se esse cara fosse negativo, seria um oscilador invertido, significa que é um negócio completamente instável, que qualquer coisa que você coloque ali no topo vai cair, tá certo? E, na verdade, frequentemente a gente usa esses potenciais invertidos também, tá? Na cosmologia eles aparecem pra caramba. Principalmente porque, dependendo da situação, esse cara muda de sinal no tempo. Ok? Mas quando isso acontece, pessoal, eu tenho o quê? Eu tenho uma nova newtoniana, ok? Vai ser assim, P quadrado sobre 2m. Esse cara aqui caracteriza o potencial, o ponto de estabilidade, ou instabilidade do potencial, e esse caracteriza a estabilidade e instabilidade, né? Então, isso aqui vai ser V de x0 mais V duas linhas de x0, e aqui eu boto assim, x menos x0 ao quadrado sobre 2, certo? E é claro que eu tenho termos de mais alta ordem aqui, mas eu estou supondo justamente que eu estou preso ao fundo do potencial, e esses próximos termos aqui não importam muito, tá? O meu potencial ele não tem uma variação muito rápida a partir daquele ponto. Então, mesmo em situações onde o oscilador harmônico não é importante, você consegue aproximar o seu problema, pelo menos numa certa região, numa certa configuração, por um oscilador harmônico, certo? Ok. Bom, se a gente pensar num problema com duas partículas, o que a gente vai ter? Vou ter P, o meu P total aqui, desculpa, minha newtoniana, vai ser como? P1 ao quadrado sobre 2m1 mais P2 ao quadrado sobre 2m2, certo? Isso aqui vai ficar assim, 1 meio
de m ômega quadrado, já vou explicar isso aqui, x1 menos x2 ao quadrado sobre 2. Tá certo? Então, digamos que eu tenho o mesmo tipo de situação, só que agora eu tenho duas partículas. Um pouquinho está errado isso aqui. x1 menos x2 ao quadrado sobre 2. Agora está certinho. Acho que estava certo antes. Tem fator de meio demais aqui, talvez. Não, está certo, é isso mesmo. Tá? Então, a mesma situação. Eu tenho duas partículas. Essas duas partículas têm um ponto de configuração em que elas ficam estáveis, uma perto da outra, tá certo? Por alguma razão. E aí eu estou estudando o que vai acontecer em torno daquele ponto de estabilidade, certo? Quando eu faço a minha expansão ali, faço as mesmas hipóteses que eu discuti antes, eu tenho essa situação aqui. Mas o que acontece com esse problema aqui? Ele claramente pode ser simplificado, né? Eu posso escolher o seguinte, eu posso escolher novas variáveis x mais ou menos, que vão ser dados por x1 mais ou menos x2 sobre raiz de 2, tá certo? Se eu calculo aqui o momento conjugado desse negócio, vai ficar assim. Eu vou botar a mesma massa aqui, porque como eu fiz nas minhas notas, para simplificar. Se não tivesse colocado a mesma massa, ia ter aquela massa reduzida, ia ficar aquele negócio, massa do sistema e a massa reduzida. Aqui eu vou simplificar a nossa vida, tá? E aí, nesse caso, o nosso momento mais ou menos vai ser simplesmente m x1 ponto mais ou menos x2 ponto sobre raiz de 2, onde ponto é derivado em relação ao tempo, certo? Ok. Como é que fica aqui, pessoal? Eu quero reescrever o meu sistema nessas novas variáveis aqui, certo? Essa transformação aqui é fácil de checar que ela é canônica, tá? Se vocês quiserem... Deixa eu ver, como é que vocês... Porque isso aqui vai ser simplesmente P1 mais ou menos P2 sobre raiz de 2, né? Para checar que isso aqui é canônico, como é que a gente pode fazer, pessoal? Alguém tem uma ideia? Espera aí que talvez... Não, isso. Como é que a gente checa que isso aqui é canônico? Parente de Poisson de x mais com x menos, dá quanto? Vocês sabem fazer de cabeça ou o que é que eu faço? Vai ser a derivada disso aqui em relação a x1, vezes a derivada disso aqui em relação a P1, né? E depois troca. Né? Mas não tem nem P aqui, então esse negócio vai sempre ser zero. Certo? Então, o que pode sobrar aqui, por exemplo, é quanto é que é o do x mais com P mais. Quanto é que dá isso aqui? Vai ficar assim. Del x mais, del x1, del P mais, del P1, menos del x mais, del P1, vezes del x mais, del x1, mais del x mais, del x2, del P mais, del P2, menos del x mais, del P2, del x mais, del x2. Certo? Vocês lembram disso aqui? Não? Isso aqui é zero, aqui é P. Esse cara aqui é zero, esse cara aqui é zero. Nossa, eu errei os dois aqui. Tá. P. Então espera aqui, x com x, x com P, x com x, x com P. Tá. Esse cara aqui e esse cara aqui tem um fator de raiz de 2 aqui neles, tá vendo? Só que o fator de raiz de 2 com esse já dá um fator de meio aqui quando eu fizer esse produto aqui. A derivada desse em relação a x1, né, vai dar simplesmente o 1 sobre raiz de 2, que é o termo que eu levo em consideração. E esse cara aqui também é a mesma coisa. Então, isso aqui vai dar, esse cara vai dar 1 sobre 2, porque é 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. E esse cara aqui também, porque quando eu derivar aqui, vai ficar menos 1
menos 1 sobre raiz de 2, e aqui vai ser menos 1 sobre raiz de 2 de novo. Então vai ficar 1/2. Vai dar 1. Certo? Depois vocês podem pegar um livro de clássica, brincar, ver como descobre essas transformações canônicas. É realmente fácil, tá? Mas é um bom exercício. E aqui eu só estou apresentando ela para vocês e checando que de fato é canônica, tá? Não, aqui a gente tem uma certa liberdade. Eu botei o chapéu aqui, vamos tirar por enquanto. A gente tem uma certa liberdade, pessoal, que eu estava explicando para vocês. Você pode trabalhar no sistema canônico em variáveis generalizadas e quantizar em qualquer variável. Quando você tiver ambiguidade do ordenamento dos operadores, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas, em geral, uma transformação canônica clássica equivale a uma transformação unitária quântica. Então, meio que tanto faz. Certo? Exceto por problemas de ordenamento dos operadores, que geralmente você fixa impondo simetrias. Você fala, eu quero que minha Hamiltoniana... Foi um exemplo que eu acho que você não estava aqui, mas eu dei um exemplo da Hamiltoniana, em que você pode reordenar os operadores de forma esquisita, classicamente, e quantizar e obter um negócio meio monstruoso lá. Mas quando você faz isso, você vai ver que a nova Hamiltoniana ela não é mais, por exemplo, invariante por translação. Tá certo? Enquanto nas variáveis originais seria. Ok? Então, é só um detalhe aqui, mas a gente não precisa entrar se preocupar muito com isso por enquanto, não, porque não é isso que a gente quer entender do problema, tá certo? Bom, dada essa transformação canônica, eu preciso ver como é que fica a minha nova Hamiltoniana, certo? Então, para isso, eu preciso calcular que é P mais ao quadrado mais P menos ao quadrado, certo? Isso é fácil. Tá? M ao quadrado sobre 2, né? Que é aquele cara lá, e vai ficar assim. x1 ponto quadrado mais x2 ponto quadrado mais 2 vezes x1 ponto, x2 ponto, e aí repete, x1 ponto quadrado mais x2 ponto quadrado menos 2 vezes x1, x2 ponto. Certo? Que é o quadrado do cara com mais e o quadrado do cara do menos, né? Então você vê que esses se juntam com esses e esses aqui vão embora com esses aqui, e esse negócio aqui vai ficar como? M2x1 ponto ao quadrado, né? Mais M2x2 ponto ao quadrado, que nada mais é do que esse negócio aqui vai ser P1 ao quadrado mais P2 ao quadrado, certo? Então, o termo cinético fica, em vez de ser P1 ao quadrado mais P2 ao quadrado, é P mais ao quadrado mais P menos ao quadrado, tá certo? Só que agora a vantagem é que na nossa Hamiltoniana, a gente vai ter assim, ó, P mais ao quadrado sobre 2m, né? Mais P menos ao quadrado sobre 2m. Só que agora a gente vai ter assim, ó, m ômega 2 sobre 2, e aqui vai ser o nosso x menos ao quadrado. Certo? Então, é aquele negócio que vocês já cansaram de ver, né? A gente pega um sistema de duas partículas e transforma num problema por centro de massa, que no caso vai ser o nosso P+, né? E o sistema que descreve as diferenças dos graus de liberdade internos do nosso problema, que é dado por isso aqui, certo? Então, novamente, a gente reduz o nosso problema agora de um oscilador harmônico duplo para um caso de um oscilador harmônico simples, tá certo? Isso aqui é um caso particular de transformações mais gerais, que a gente vai ver. Na verdade, isso aqui é um caso particular, por incrível que pareça, de uma transformada tipo de Fourier, certo? Porque se você estiver pensando, se você tiver agora, por exemplo, uma sequência de N osciladores, essa maneira de diagonalizar esses N osciladores vai se assemelhar com uma transformada de Fourier, de uma série de Fourier, certo? Porque você vai ter, você vê que isso aqui é uma configuração dos osciladores, né? A configuração que está associada à posição média e à posição relativa, certo? Agora, se você tem N osciladores, digamos que eu tenho uma linha aqui com vários osciladores, esse aqui, esse aqui, esse aqui, aí esse aqui, esse aqui, esse aqui, você vai ter uma série de configurações aqui que vão ser normais ao sistema. Significa que uma certa configuração de osciladores harmônicos, na hora que você colocar eles naquela configuração, eles vão ficar oscilando naquela configuração para sempre. Essas configurações seriam os modos de Fourier do seu sistema, certo?
Aqui a gente não está vendo porque a gente está vendo uma coisa muito simples, são só 2 osciladores, entendeu? Né? No caso mais geral, é o que eu acabei de falar para vocês. Maravilha. E no sistema como todos os simuladores desse jeito, seria um mato, por exemplo? Uma área onde se usa muito isso é a parte de cristalografia, de sistemas, como é que é o nome? Até redes, de sistema de redes de átomos, você usa isso aqui. E aí, por exemplo, se você pega um material em estado sólido numa rede desse tipo e você dá um certo tapa nesse sistema, você vai fazer o quê? Você vai criar pequenas perturbações em torno do equilíbrio, que é justamente isso aqui. Essas pequenas perturbações em torno do equilíbrio é o que a gente chama de fônons. Né? Então, você vai ter os fônons, que vão ser esses modos de vibração da rede andando pela rede. E é claro que a estrutura da sua molécula vai ditar como que esses caras se comportam mais ou menos. Então você vai ter fônon que vibra de uma certa forma, fônon que vibra de outra forma. Então o pessoal que trabalha com estado sólido trabalha muito com isso. E aí o que se descobriu, que é super interessante, é o seguinte. Pensa, esses fônons, eles são claramente partículas não fundamentais. Eles são modos de excitação de uma rede cristalina, certo? Aplica a teoria de campos, a teoria quântica de campos para esse negócio, ver se funciona. Funciona. Você quantiza os fônons. Então, você quantiza os fônons numa rede cristalina e você tem uma teoria super robusta para descrever estado sólido. Certo? Quando o senhor fala dar uma peteneca no sistema, o senhor quer, por exemplo, injetar calor ali para dar uma energia e começar a vibrar, não sei. Calor é um pouco mais complicado, porque você está querendo tratar esse sistema do ponto de vista da mecânica estatística ou da termodinâmica. Quando eu digo peteleco, é isso mesmo. Você pega a rede cristalina em perfeito estado e desloca uma das moléculas para cá, né, e vê o que acontece. A molécula vai voltar e vai gerar um fônon ali andando na sua rede. Né? Esses fônons vão ser quantizados, vão ter todas aquelas mesmas coisas, princípio de exclusão de Pauli, se forem bósons ou férmions, toda aquela brincadeira da mecânica quântica vai acontecer para os fônons. Os fônons vão ser partículas indistinguíveis, porque fônons não são partículas, então eles são indistinguíveis, porque como é que se distingue uma vibração? A vibração passou por aqui, essa aqui é uma vibração chamada A e essa B. Não existe, entendeu? Porque quando você fala de estatística de vibrações numa rede, você não tem por que se distingui-las, entendeu? Elas não têm característica que seja útil para distingui-las. Então é legal, porque esses sistemas análogos de teoria quântica de campos, eu acho que eles são hiperestrutivos. Né? Então tem um aluno meu de iniciação científica que eu botei para fazer essas coisas aqui, justamente dá para entender muito de teoria de campos sem ir para a teoria de campos, só trabalhando com sistemas desse tipo. Principalmente quando você pega esse cara aqui, ó, e amarra esse oscilador nesse oscilador aqui. E agora faz com que essa linha, bota ele em cima de um círculo. Imagina um círculo, você pode até construir isso no laboratório. Pega um disco, na borda do disco você coloca vários arames assim, onde você vai botar um oscilador harmônico e amarra uma mola entre os adjacentes. Né? Pronto, você tem um oscilador, você tem uma teoria de campos num espaço compacto. Aí você dá um tapa num dos osciladores e vê como é que essa coisa se distribui. Né? E se você, por exemplo, pega esse disco e estica ele no tempo, né, quando o tempo passar ele estica, você está descrevendo cosmologia. Porque essas vibrações agora elas vão depender da distância entre as molas. Se você está aumentando a distância entre as molas com o tempo, significa que o coeficiente da mola, esse ômega aqui, ó, ele vai depender do tempo. E é basicamente toda a cosmologia, estou exagerando, mas assim, muito do que você vai ver em teoria por exemplo, em universo inflacionário é isso. É um oscilador harmônico com a mola que dependendo do tempo, e o universo infla muito rápido, a mola, por causa disso, tem certas características que geram as vibrações. Né? E essas vibrações depois a gente observa na radiação cósmica de fundo, o que é mais impressionante. Né? Porque as vibrações que você encontra na radiação cósmica de fundo são compatíveis com aquelas geradas por um sistema como esse que eu acabei de descrever. Isso tudo, você vê que sobra esse cara aqui como uma partícula livre. O que acontece em teorias de campos é que você tem mais um termo aqui que seria assim, ó, A x1 quadrado mais B x2 quadrado. Né? Se esse A e esse B forem iguais, você vê que além da oscilação entre eles, vai ter uma oscilação absoluta em relação à origem aqui. Tá certo?
Esse cara aqui, numa teoria de campos, faz o papel da massa do sistema. Você tem um potencial agora de deixa de depender só de um termo acoplado, e você consegue desacoplado. Não, você tem um termo a mais que não é o acoplado. Você pode pensar nisso aqui assim. E nesse caso, eu tenho dois osciladores aqui, né? Se eu dou um peteleco, eles vão andando, o centro de massa vai com velocidade constante para o infinito, certo? Se eu coloco um termo desse cara aqui, ó, eu não consigo fazer isso. Eles estão amarrados na origem. Eles estão amarrados entre si, mas também estão amarrados na origem. Tá certo? Então, um termo de massa numa teoria de campos faz isso. Ela não deixa o seu campo ir para o infinito, como um todo, né? Então, você pega um campo que descreve um elétron, ele tem massa lá. Então, aquele campo fermiônico ele não vai embora no centro de massa dele. Ele está amarrado na origem por causa da massa do elétron. Que aí as pessoas interpretam como sendo a interação dele com o bóson de Higgs, né? Que é que cria essa amarração. Não, nesse caso aqui é a origem do sistema de coordenadas mesmo, x igual a 0. É só isso. No caso, o que eu quero dizer com origem no caso da teoria de campos do campo fermiônico, aí é outro papo que a gente não vai entrar. Mas seria o equivalente, entendeu? A origem do campo é quando o campo é igual a 0. Certo? Se isso aqui for um campo, não uma função de onda, tá certo? Então você amarra ele para ficar perto do zero, se você quiser pensar assim. Ok, vamos em frente que a gente está viajando. Eu estou viajando. Tá. Ok. Ok, então a gente viu aqui o sistema de duas partículas. Para muitas partículas, o que vai acontecer agora é que se você tiver um sistema de n partículas, é o que eu estava falando agora há pouco, vamos botar aqui, pi ao quadrado sobre 2mi, né, mais um certo potencial que depende de todos esses caras aqui, né, o x1, x2, assim por diante. Vou botar só pontinho mesmo. No equilíbrio, a gente vai ter que esse cara aqui, derivado em relação a todos eles, tem que ser igual a 0, né? Porque você tem que ter o equilíbrio do sistema, de todos os graus de liberdade do seu sistema. Então, esse cara aqui seria um ponto de equilíbrio, tá certo? Vou botar um x seta 0 aqui. E aí, no nosso caso, a gente vai ter o quê? Ele vai ter H, vai ser a soma de pi ao quadrado sobre 2mi, somando sobre i. E aqui é instrutivo a gente vê o seguinte. A gente tem uma soma, porque veja, agora eu estou fazendo expansão em Taylor de n graus de liberdade, certo? Então isso aqui vai ter i e j, somando sobre todo mundo, e aqui vai ficar assim, del 2v, del xi, del xj, né? Tudo isso calculado nesse x0 aqui, que é o ponto de equilíbrio, né? xi menos xi0, xj menos xj0. Tá certo? Então, isso aqui é a expansão de Taylor até a segunda ordem desse meu problema. Aqui, pessoal, o que vai ditar o que está acontecendo é essa matriz. Tá certo? Mas você vê que isso é uma matriz de derivadas parciais do potencial. E por causa disso é uma matriz simétrica, né? E uma coisa que a gente aprendeu sobre matrizes simétricas, ou deveríamos ter aprendido, é que são matrizes diagonalizáveis. Essas matrizes elas podem ser diagonalizadas e elas vão ter os autovalores dela, certo? Então você vai ter aqui essa matriz aqui, e vai ter um autovalor aqui, um autovalor aqui, não é zero não, vou botar assim, um autovalor aqui, um autovalor aqui, aqui, ela é toda zero no resto, porque ela está diagonalizada, né? Se esses autovalores aqui forem positivos, significa que eu estou numa situação de estabilidade em relação a todos os graus de liberdade. Tá certo? Que eles vão funcionar como um termo de frequência para cada um desses graus de liberdade diagonais aqui. Certo? Se eu tiver um desses caras negativos, significa que um deles é instável. É como se eu tivesse um monte de carro amarrado, todos eles no fundo de um poço, mas um caindo no poço, ó, no morro, né? Descendo a montanha e os outros no fundo da montanha. Mas como eles estão amarrados, um vai puxar o outro. Tá certo? E aí você não estaria ainda numa situação de estabilidade. Né? E se você tiver um grau de liberdade aqui igual a zero, um autovalor igual a zero, você vai ter um termo de partícula livre também. Então você pode ter dentro de um sistema desses várias partículas livres, que seriam todos os modos aqui com autovalor igual a zero, né?
Os com alto valor positivo vão ser osciladores harmônicos, e alto valores negativos vão ser esses osciladores invertidos, certo? Que é, bom, complementando aqui o que a gente estava discutindo agora há pouco, certo? Então, pessoal, como eu falei, isso aqui é um estímulo para vocês como se diz, contemplarem a importância do oscilador harmônico, tá certo? E por que a gente vai dedicar agora umas boas 2, 3 aulas para ver detalhes sobre o oscilador harmônico. Se um desses valores for negativo, sendo que um todo fica instável? Veja, digamos que esse cara aqui seja constante. Ou seja, esse potencial não tem nenhuma dependência explícita do tempo, certo? Então o que você vai descobrir é o seguinte, tem esse meu x aqui, deixa eu escrever aqui. Bom, eu tenho meu x, certo? E aí basicamente o que a gente está descobrindo é que existe um outro sistema de coordenadas, que eu vou botar uma transformação, tipo transformação de Lorentz, que vocês estão acostumados. Bota um lambda aqui, y, tá certo? E essa transformação diagonaliza esse cara aqui, certo? Beleza. Aí o que você vai descobrir é que y vai ter uma hamiltoniana que vai ser diagonal, ou seja, não tem acoplamento entre os y mais, porque você diagonalizou esse cara aqui. Vai ter um lambda transformando aqui, um lambda transformando aqui, e quando os lambdas forem atuados nessa matriz, ela vai ficar diagonal. Então você vai descobrir o seguinte, vamos dizer, o y1 é uma partícula livre, ou seja, aqui o alto valor é zero, né? Digamos assim, o alto valor é zero, né? Para o y2 o alto valor é positivo, né? E para o y3 o alto valor é negativo. Certo? Você fala, bom, se esses caras são sistemas desacoplados, esse aqui vai ficar paradinho ou vai ficar andando em linha reta, esse vai ficar oscilando e esse cara aqui vai começar a crescer sem limite. É verdade. Aí você pode falar, mas então o sistema todo não ficou instável. Ficou porque você tem que lembrar que você está nos graus de liberdade y, que são combinações lineares complicadas do x. Quando você fizer a transformação inversa... Não, quando você aplicar essa transformação aqui, se essa matriz mistura todos os y, então as suas posições todas vão ser levadas pela instabilidade do terceiro cara aqui, entendeu? Então, você acaba com um sistema instável, sim. Professor, só para entender, muito tempo atrás eu comecei a fazer isso em dinâmica molecular, e daí se simulava para deixar essa molécula num estado mais estável, mais energia. Uma das formas de conferir se ela realmente estava no estado mais estável era conferir essa matriz, não tinha outro valor negativo. Exatamente. Depois de 4 anos. Pois é. Ah, você estava estudando a matriz da densidade, a matriz das derivadas do potencial, né? Sim. Legal. Daí quando era positivo, pelo menos era uma configuração estável da molécula. Sim. Tem que conferir a derivada primeira também, né? Legal. Então, sim, tem uma certa instabilidade nesse sentido, né? Que os graus de liberdade vão se misturar, então um deles vai crescer sem limites e vai puxar todos os outros, né? Se é 2 negativo, Um anula o outro? Não. uma configuração do outro. Não, talvez, depende muito de como esses caras são acoplados, né? Porque a maneira que eles se acoplam aqui é que vai determinar como que essa matriz vai ser, quão complicada ela vai ser, entendeu? Então, tem várias coisas interessantes aqui na analogia da teoria de campos, é que se você amarra uma partícula na outra de uma forma especial, na hora que você faz o limite para o contínuo, ou seja, você vai botando mais oscilador harmônico cada vez mais próximos uns dos outros, você tem um acoplamento do tipo assim, digamos, 2HI menos HI mais 1 menos HI menos 1. Então, digamos que eu tenho aqui alguns osciladores. H é a altura deles, tá certo? Então, você tem que a diferença das alturas acopla eles, tá certo? E esse cara aqui seria o HI, esse é o HI mais 1 e esse cara aqui é o HI menos 1, tá certo? Então, se eu acoplo dessa forma especial em que esse se acopla com esse e com esses coeficientes aqui direitinho, o que vai acontecer é que quando eu fizer um limite para o contínuo, esse negócio ele vai virar um laplaciano.
Tá certo? Se eu fizer um negócio esquisito aqui, vira outro operador. Desculpa, Laplaciano, vai virar um Laplaciano, ponto 2 aqui. Então, quando eu fizer o limite contínuo, esse cara vira uma coisa que é compatível com a geometria euclidiana. Se eu fizesse um tipo de acoplamento diferente, não ia ser assim, entendeu? Então, se você realmente quiser pensar com sistemas análogos, você tem que tomar cuidado para acoplar de forma que, quando você fizer o limite contínuo, vai tender para a newtoniana do campo que você está interessado. Mas veja, se você acopla de uma forma esquisita, ou seja, com coeficientes diferentes, basicamente o que você está falando é que existe inhomogeneidade no seu sistema. Se essa mola é diferente dessa mola, é a mesma coisa que falar que numa teoria de campos, esse campo se comporta diferente aqui do que ele se comporta aqui. Então você está quebrando invariância por translação, por exemplo, e invariância por rotação. E é por isso que você quebra o Laplaciano daqui. Porque o Laplaciano, ele é invariante por translação e rotação, entendeu? Então, mas isso aqui é super legal, assim, esses modelos análogos eu acho que são hiper instrutivos. Ok, então eu vou só falar mais algumas coisas porque não dá tempo de a gente entrar nos detalhes, tá? Então, a gente vai agora estudar a formalização da representação de Heisenberg, tá certo? Porque o oscilador harmônico é um dos sistemas que eu acho que você se beneficia muito em resolver ele usando o formalismo de Heisenberg. Então, o que nós vimos até agora é sempre uma situação onde um vetor de estado representa o sistema físico e o sistema físico é descrito, a evolução temporal dele, com a evolução do vetor de estado, certo? O que a gente vai fazer agora é tirar a evolução do vetor de estado e colocar a evolução nos operadores. Agora, quem vai evoluir no tempo são os próprios operadores. Os seus observáveis, eles mudam tempo a tempo, certo? Essa é a representação de Heisenberg. Ela é extremamente importante porque quando vocês forem para a teoria de campos, vocês vão usar um misto da representação de Schrödinger e Heisenberg, que se chama a representação da interação. Como ela é mais complicada ainda, é melhor a gente estudar primeiro Schrödinger, depois Heisenberg, para vocês eventualmente estudarem a representação de interação, que é uma representação em que metade do sistema evolui em Schrödinger e metade Heisenberg. Tem razões de fazer isso, não é só vontade de complicar a vida das pessoas, não. Tá? Na verdade, simplifica bastante as coisas, tá certo? Mas é bem legal a representação de Heisenberg, porque eu acho que dá ainda mais um ponto de vista sobre a mecânica quântica, que eu acho que complementa na cabeça da gente para diminuir essa estranheza que a mecânica quântica causa, né? Porque é, de fato, bastante diferente da mecânica clássica, né? Que a gente tem intuição. Então a gente vai ver isso, vai ver a representação de Schrödinger, vai ver Heisenberg, e aí vai resolver o oscilador harmônico com os operadores de criação e aniquilação no formalismo de Schrödinger e no formalismo de Heisenberg, certo? E a gente vai ver como essas duas coisas se comportam, quais são o que a gente pode tirar de informação de uma ou de outra. Beleza? Mas por hoje é só, pessoal.